Olá, meu nome é Jean Anderson, eu sou líder de célula e eu tenho uma missão. Hoje nós falaremos sobre como ser um líder como Jesus. Para isso, eu queria que a gente lesse lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para a questão diante de mim. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim, olha, meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus. E nós, como líderes de célula, nós precisamos ter como foco Jesus. Jesus, ele é o líder supremo. Jesus, ele é o mestre supremo. E eu queria te dar 3 características para nós termos uma liderança assim como a de Jesus. Primeiro, tenha uma vida de oração. Toda a trajetória de Jesus, ela foi marcada por ter uma vida de oração. O sucesso da liderança de Jesus era uma vida de oração. Tanto que os discípulos chegaram para Jesus, eles não pediram para Jesus ensiná-los a curar ou a pregar, mas para que ele ensinasse eles a orar. Por quê? Porque eles sabiam que tudo que Jesus fazia era baseado, era fundamentado numa vida de oração. Por isso, você como líder, eu quero te incentivar a ter uma vida de oração. Sabe, Jesus não precisava orar para curar ou para fazer qualquer outra coisa. Ele orava porque ele queria ter intimidade com o Pai. Ele orava porque ele queria estar perto do Pai. Jesus mesmo falava que eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade, ou seja, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de, sabe, onde ele conhecia as vontades do Pai. E nós, como líderes, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida onde a gente possa ser guiado por Deus, uma vida em que a gente possa ser guiado pelo Pai. E eu quero te incentivar como líder a ter uma vida de oração, assim como Jesus, que a gente possa transpirar isso ao ponto dos nossos discípulos olharem para nós e dizer, meu líder tem uma vida de oração e eu quero ter uma vida de oração também. A segunda coisa que nós precisamos ter é, não viva uma vida de pecados. Sabe, Jesus, ele não pecou enquanto ele esteve aqui. Jesus foi um varão perfeito, ou seja, ele não desobedeceu o Pai em nada. E nós como líderes, nós precisamos buscar isso. Buscar não ser perfeitos, mas viver uma vida santa, viver uma vida longe do pecado. Talvez você olhe e diga assim, mas Jesus é Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele decidiu não pecar. E nós precisamos decidir não pecar também. Eu quero te dar 2 personagens da Bíblia também, José e Daniel. Entrou na trajetória deles, não foi identificado pecado nenhum. Isso é porque eles não pecaram? Não, de jeito nenhum. É porque eu acredito que o pecado era algo tão raro na vida deles, que nem foi registrado. Então, na nossa vida, como líderes, nós precisamos ser assim. Nós precisamos fugir do pecado, não ter pecado de estimação, mas lutar contra o pecado, sabe, viver uma vida em que fazer o pecado seja tão acidente na nossa vida, em que ele não seja encontrado. As pessoas queriam encontrar pecado em Daniel e não encontraram. Isso por quê? Porque Daniel vivia uma vida santa, uma vida reta. E você como líder, nós como líderes precisamos viver uma vida reta, uma vida santa. Jesus, ele diz assim, olha, eu me santifico por eles. Então, busque se santificar por amor a Deus e por amor aos seus discípulos. E a terceira coisa que a gente pode se inspirar em Jesus é, se relacione por amor. Jesus se relacionava com as pessoas, não era pelo título, não era pela cor, não era pelo aspecto físico, mas por amor às pessoas. Por isso, como líderes, nós precisamos ter amor às pessoas. Jesus foi onde Zaqueu era odiado pela sociedade, mas Jesus pediu e disse assim, Zaqueu, eu vou estar com você na tua casa. Sabe, a mulher samaritana, que ninguém queria estar perto dela, Jesus foi lá e evangelizou, esteve perto dela. A mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar, Jesus esteve perto dela. Ou seja, por quê? Porque Jesus, ele era amor, ele era graça. Jesus estava perto daquelas pessoas que ninguém queria estar na sociedade, que estavam à margem da sociedade. E Jesus se relacionava com elas por amor. E o amor, ele também envolve mudança. Você precisa se importar com a pessoa e mudar. Todas as pessoas que eu citei, elas foram pessoas que foram transformadas por Jesus. Foram pessoas que foram mudadas por Jesus. Por quê? Porque Jesus amava, se relacionava e ele queria mudar a vida dessas pessoas. Jesus escolheu 12 para estar com eles, para se relacionar por amor. E aqueles homens foram completamente mudados. Jesus disse que nós seríamos identificados discípulos deles quando a gente amasse uns aos outros, assim como ele vos amou. Por isso eu queria te deixar essas 3 características de Jesus, para que nós possamos ser líderes assim, segundo o coração de Deus. Líderes assim como Jesus. Então, tenha uma vida de oração, não viva uma vida de pecado e se relacione por amor. Fique com Deus, coloque em prática e vamos ser líderes assim como Jesus.